Hoje, nós vamos falar aqui de um inovador sistema de adesão para nylon e poliéster. Esse é o título aí do nosso trabalho. O conteúdo desse webinar. Nós vamos iniciar aí fazendo a apresentação da linha Reticlean ADS. São dois produtos diferentes aí, um sistema de adesão para borracha nitrílica e PDM, para temperatura de trabalho de até 150 graus, com sistemas de cura via peróxidos especiais. Vamos falar sobre sistema de adesão para uso geral, para temperatura de trabalho aí de até 80 graus. Solução de baixa abrasão em cura peroxídica. Exemplos práticos comparativos em correias transportadoras, pneumáticos e mangueiras. E vamos finalizar aí com as perguntas e respostas aí via chat no final desse trabalho. Sistema de adesão, linha Reticlean ADS. O que é o Reticlean ADS? Ele é uma linha de produtos destinados para compostos de ligação, para atender a aplicação em correias transportadoras, mangueiras e pneumáticos, em polímeros diversos. Mais adiante, nós vamos estar apresentando alguns comparativos aí de adesão em diversos tipos de cobertura e também diversos tipos de tecido de pado, que vai ficar claro essa parte aí. Tecnologia limpa, isento de subproduto tóxico da decomposição do formaldeído, como formaldeído. Então, essa tecnologia de adesão, ela é isenta aí de aditivos à base de resorcinol. Muito pelo contrário, é uma tecnologia limpa, que pode até ser utilizada em contato com alimentos, até com produtos hospitalares, por se tratar aí de um produto grau FDA. Longo tempo de vida do composto acelerado. Então, aqui dentro das formulações que a gente vai apresentar aqui de ligação e também das coberturas, são formulações aí com validade superior a 1 ano. A gente vai estar falando mais adiante aí sobre esse assunto. E elimina a necessidade de uso de solventes para melhorar a penetração. Então, assim, para aquelas empresas que fazem uso de solvente para poder abrir poros, para melhorar a penetração em tecido de pada, tipo nylon e poliéster, para poder melhorar a adesão de camada, dentro dessa linha aqui de formulações para ligação que nós vamos apresentar aqui, não tem essa necessidade. Sistema de adesão Reticlean ADS 150. Então, nós vamos falar de dois produtos aqui. Esse é o primeiro. Quais são as vantagens aí do Reticlean ADS 150? Ele possui ótima adesão em lonas aí tipo poliéster, poliéster e poliéster nylon, utilizando sistemas de cura à base de peróxidos especiais. Aplicação em temperatura de trabalho de até 150 graus. Então, esse material é classificado para aplicações aí que necessitam essa resistência térmica. Adesão de alto desempenho em borracha nitrílica, que essa é uma dificuldade do mercado, né, de conseguir boa adesão, aí, seja de camada ou seja da própria borracha nitrílica em tecidos de pado de uso geral. Adesão de alto desempenho em borracha EPDM, também geralmente aí em aplicações aí de elevada temperatura, que é especificado, que é utilizado EPDM à base com cura peroxídica, né? As empresas têm uma certa dificuldade de conseguir uma boa adesão, principalmente aí na parte dos tecidos de reforço. E esse material a gente vai apresentar mais a seguir, mais adiante, aí alguns resultados que mostram que ele é muito, muito legal para esse tipo de trabalho também. Tecnologia limpa, eliminando riscos à saúde. Como já comentei no slide anterior, é um produto que não libera aí na sua decomposição sobre produtos como formaldeído, então é um produto limpo. Sistema capaz de aderir em diversos tipos de cobertura. Então, mais adiante também a gente vai estar apresentando as coberturas, né, de algumas aplicações, e vamos estar mostrando o resultado desse sistema de ligação com as coberturas aí em polímeros diversos. Formulação Reticlean ADS 150. Então, o Reticlean ADS 150, nessa formulação que ele é usado 76 PHR, essa aqui é uma formulação base que depois nós vamos estar abrindo aí para os interessados em estar testando na prática esse produto. Tá? Então, ele vai borracha, o Reticlean ADS 150, cargas, aditivo de processo, e o Retmaster 2021, que é um Retmaster desenvolvido pela Retlox, aí, um master de cura, na verdade, desenvolvido pela Retlox, especialmente aí para ter um excelente escorte. Então, em determinadas aplicações, aí precisa de um bom escorte, até para dar tempo do composto de ligação penetrar no reforço, aí no tecido de nylon e poliéster. Então, esse Retmaster ele foi desenvolvido especialmente para isso, para ter um ótimo escorte para quem necessita. E o Retlink K6150L, que é um aditivo aí também que melhora muito o TAC do material aí
trabalho em cilindro, até para melhorar essa parte de adesão no tecido, né, nos reforços. E ele melhora muito também o resultado, a força de adesão, seja da massa de ligação, aí, do composto de ligação nos tecidos de pado, ou seja também na parte de camada e camada. Dados reológicos da formulação com Reticlin ADS 150. Então, a formulação que tem aí aproximadamente 20 aí de delta torque, né, que é a diferença do torque máximo e torque mínimo, um T90 de 6,72 minutos e um T2 é um escorte de 1 minuto e 55, de 1,55 minutos. Então, assim, os dados geológicos foram tirados a temperatura de 165 graus a 10 minutos. Propriedades da formulação, onde é utilizado o Reticlin ADS 150. Então, ele é um composto aí que atende a 70 mais ou menos 5 de dureza, tração de 13,69 MPa, alongamento de 460, rasgo de praticamente 60 e uma densidade aí de 1,17. É bom estar mencionando que é uma formulação bem enxuta que foi apresentado lá, tem 8 itens apenas, então é uma formulação muito fácil para pesar e para estar misturando. Adesão em tecido com a formulação de ligação utilizando o Reticlin ADS 150. Então, aqui, os corpos de prova para os ensaios de adesão aí foram feitos a 15 minutos na temperatura de 152 graus. Por que 152 graus? Porque geralmente as empresas que nós atendemos aí, seja para cura em prensa, em correia, ou seja para mangueira, para pneumáticos aí com cura em autoclave, geralmente o que a gente se depara no mercado é na faixa de 150, estourando 160. E quem tem 160 tem aquela perda natural que as máquinas têm, geralmente na faixa de 10 graus. Então a gente trabalhou com 152 graus aí, porque o nosso equipamento de laboratório ele tem temperatura controlada, não tem perda de temperatura, então a gente já simulou para esses ensaios de adesão aí uma temperatura real com que o pessoal tem aí com as perdas normais aí dos equipamentos dentro de uma fábrica de borracha. Então nós fizemos aí adesão em 4 tipos de tecido, 2 poliéster, o 105 e 150, e 2 poliéster nylon, um 200 e um 2200. Então, no 105 ali, ele apresentou 10,5 de adesão. No 150, 7,7. No PN 200, 7,2. E no PN 2200, aí, 12,4. Uma coisa que é importante mencionar também, que geralmente, se falando em massa de adesão, principalmente quando tá aí a cura peroxídica envolvida, as empresas têm muita dificuldade na adesão a quente com o material. Então, vale ressaltar que esses ensaios foram feitos com o corpo de prova frio, descansado, porém, nós fizemos também os ensaios com ele a quente. Então, assim, geralmente a perda desse resultado a frio que a gente está visualizando na tela aí, para ele a quente, ele teve uma perda apenas aí na faixa de 1 a 1,5 aí, newton por centímetro. Então, aquela que deu 10,5 ali, ela deu no mínimo 9, quando a gente fez esse resultado a quente, tá? E esse resultado que a gente está vendo aí foi o mínimo que a gente encontrou. A gente fez diversos ensaios e a gente colocou aí o valor mínimo encontrado no nosso laboratório. Sistema de adesão Reticlin ADS 80. Esse é o segundo sistema de adesão que a gente vai estar apresentando aqui. O primeiro, ele é especial aí para resistir a temperatura de até 150 graus e também para compostos aí, para coberturas, né, de borracha nitrílica, porque ele tem resistência a óleo. E esse segundo aqui é um material de uso geral, para temperatura de até 80 graus, e não tem a resistência térmica do anterior e também não tem resistência a óleo do anterior. Então, quais são as vantagens aí do Reticlin ADS 80? Ele apresenta ótima adesão em lonas tipo poliéster e poliéster nylon, utilizando o sistema de cura base peróxido especiais. Aplicação em temperatura de trabalho de até 80 graus, como já foi mencionado. Adesão de alto desempenho em borracha nitrílica, então ele adere muito bem também em borracha nitrílica, porém não tem resistência a óleo que a versão anterior tem. Então, ele funciona bem também para esse tipo de polímero, porém não tem resistência a óleo do anterior. Adesão de alto desempenho em borracha EPDM, também, da mesma forma que o anterior, ele tem uma ótima adesão em EPDM, porém não tem resistência térmica como o EPDM tem. Então, se for uma resistência que precisa, se for uma aplicação que precisa de uma resistência térmica superior, ele não vai dar. Ele vai te dar a parte de ligação aí, a parte de adesão, mas não vai dar a parte térmica.
Tecnologia limpa, eliminando riscos à saúde, como já foi mencionado aí, não tem nada de decomposição de formaldeído, por exemplo, na cura dele. E sistema capaz de aderir aí em diversos tipos de cobertura, que a gente vai estar aí abordando mais para frente aqui nesse trabalho. Formulação do Reticlean ADS 80. Então, essa formulação base, assim como a outra também é uma formulação bem chuta, com 8 itens de formulação. Então, ele tem os polímeros aí 100 partes, Reticlean ADS 80, 39,5, cargas aí 40,5, o Retimaster 2021, novamente volta a frisar, desenvolvido especialmente para apresentar um excelente score para quem necessita esse material, esse Retimaster 2021, que é o sistema de cura das formulações. E o Hitlink Caminhão 50L, que é um aditivo aí para adesão, para melhorar a adesão aí em tecidos nylon e poliéster e também camada a camada. Limpo, tá? Um material atóxico, que não tem aí problema não tem resorcinol na sua composição e não tem a decomposição de formaldeído aí no processo de cura. Esses são os dados geológicos daquela formulação de ligação, onde é utilizado aí o Reticlean ADS 80. Então, os dados geológicos aí foram feitos, assim como no anterior, por 10 minutos a 165 graus de temperatura. Delta torque é também próximo de 20, como anterior. Um T90 de 11,4 minutos e um T2 até superior aí à anterior, que tinha dado 1,55. Essa aqui ela deu 2 minutos e 2,28 minutos aí de escorte, né, de T2 no material. Então, excelente escorte para aquelas aplicações que necessita aí acomodar bem a ligação num tecido dipado, por exemplo, para que ele penetre aí e te dê um resultado de adesão significativo. Propriedades do Reticlean ADS 80. Então, aquela formulação de ligação apresentada lá onde é utilizado o Reticlean ADS 80, ela também atende a especificação de 70, mais ou menos 5. Deu quase 12 aí de tração, né, de ruptura, em MPa. Alongamento aí superior a 500, rasgo de 39 e uma densidade de 1,08. Adesão em tecido com a formulação de ligação utilizando o Reticlean ADS 80. Assim como na formulação anterior, as análises de adesão também foram feitas aí com os corpos de prova curados a 15 minutos por 152 graus. Nesse caso aqui, com tecido poliéster 105, ele deu 10,1, com poliéster 150, 9,8, poliéster nylon 200, 9,2 e o poliéster nylon em 2200, 12,8. Lembrando que também aqui nesse caso foi feito com o corpo de prova descansado, com ele a frio, né, esses resultados, e com ele a quente, as perdas foram de no máximo 1,5 aí. Então essa aqui deu 10,1, ela no caso ela deu 8,6 mais ou menos aí, foi o que a gente mediu no nosso laboratório lá. Então apresenta tanto essa formulação como a formulação anterior, apresentou excelente adesão a quente também aí em tecido dipado. Aqui a gente termina essa primeira parte da apresentação, onde nós apresentamos os dois produtos, aí o Reticlean ADS 150 e o Reticlean ADS 80. A gente vai entrar na segunda parte, onde a gente vai falar de aplicação aí em correias transportadoras, pneumáticos, mangueiras, em conjunto com sistemas de cura à base de peróxidos especiais. Nessa primeira parte aqui da parte de cobertura, a gente vai estar dividindo aqui inicialmente, falando das vantagens do nosso sistema de cura especial desenvolvido pela Retilox, que é bem diferente dos convencionais de mercado, tá? Diga-se de passagem. Então, a gente dividiu aqui em algumas partes. A gente vai começar falando aqui, né, nos artefatos prontos, né, na peça pronta, qual é a vantagem que o usuário final vai ter utilizando aí um artefato final com o nosso sistema de cura especial, com os sistemas de cura especiais da Retilox. Vamos estar entrando depois para a parte de planejamento de formulação e logística interna de matéria-prima, produção do composto pronto e a parte final de cura. Então, em cada etapa do processo, quais vantagens que nós temos aí comparando com o sistema convencional de cura? Então, vamos falar aqui na primeira parte. Então, nos artefatos prontos, aí curado pronto, quais são as vantagens do nosso sistema de cura especial, dos sistemas de cura especiais desenvolvidos pela Retilox, para quem vai comprar o artefato, para quem vai utilizar lá na ponta da linha? Que é a superior adesão em camadas de substratos, superior adesão em emendas e reparos, então principalmente aí em correias transportadoras, que necessita fazer esse reparo do artefato em campo
Essa parte de emenda ela é espetacular. Então, dentro do nosso tema de cura, aí é muito tranquilo de fazer esse reparo e conseguir uma ótima adesão disso daí. Ausência de migração em Bloom. Então, assim, dentro da nossa tecnologia, não temos essa limitação de migração de materiais aí que não foram decompostos na cura, que depois vão migrar para a superfície do artefato. Não temos esse problema dentro da nossa tecnologia. Maior resistência ao envelhecimento térmico. Mais adiante, mais a seguir, a gente vai estar apresentando os comparativos aí de formulações curadas com enxofre dentro do nosso sistema de cura especial. Aí a gente consegue mostrar com resultados práticos essa diferença de resistência ao envelhecimento térmico. Então, assim, a força de ligação, para você quebrar uma força de ligação aí na cura peroxídica, você precisa de pelo menos aí no melhor dos casos aí 20% a mais de energia para estar quebrando. Então, por isso que a gente tem aí um ganho de envelhecimento térmico no final. Melhor abrasão comparado ao sistema de cura convencional. Então, dentro do nosso sistema de cura especial, a gente vai estar apresentando também exemplos a seguir aí que comprovam também isso daí. Então, dentro do nosso trabalho, a gente consegue resultados superiores aí do que o sistema de cura convencional. Melhor deformação permanente, que é uma das grandes características, das grandes vantagens dos sistemas de cura peroxídica em geral, seja os especiais, que a Hetilox apresenta aqui, ou seja os convencionais de mercado. Estabilidade de cor, que é outra grande vantagem também. Então, para aquelas empresas que produzem mangueiras coloridas, por exemplo, ou correia de uso sanitário, que geralmente é branco, né? Então, não temos problema de variação de tonalidade. Então, você fabrica uma correia branca hoje, daqui a um ano ela continua branca, não tem esse problema dela virar bege e amarela daqui a uns dias. Então, é bem estável. Características não manchantes, também não temos essa limitação dentro da nossa tecnologia, com custos aí competitivos. Aqui a gente entra na parte de fábrica já, né? A parte de planejamento de formulação e logística interna de matéria-prima. Então, para essa etapa do processo, quais são as vantagens dos sistemas de curas especiais desenvolvidos pela Hetilox Química? São formulações simplificadas, com menos itens aí, aquelas que nós apresentamos no início aí das formulações de ligação com Reticlin ADS 150 e ADS 80, por exemplo, são 8 componentes só na formulação total. Menos itens de compra de matéria-prima, então otimiza-se muito a parte de compra, porque não necessita comprar tantos itens assim. Redução de espaço necessário para armazenamento, também, que é outra grande vantagem, então você não precisa ter tanto espaço para condicionar matéria-prima diferente, por conta de você trabalhar mais enxuto com matéria-prima. Possibilidade de blends aí de polímeros saturados e insaturados, isso aqui eu particularmente adoro essa parte na cura com sistemas especiais da Hetilox, porque aqui te dá uma possibilidade muito grande, né, para os químicos em geral, para buscar a característica seja de propriedade mecânica ou seja de processo de produção que o único polímero não te dá. Então você pode lançar mão dessas blendas aí para chegar em propriedades aí que um único polímero acaba não conseguindo te entregar. Enorme redução em pigmentação, enorme mesmo. Então, na parte de branco aqui, chega a ser até 90% a redução em pigmentação, e coloridos aí a partir de 10%. Então, assim, geralmente dentro das formulações, aí os pigmentos, né, para quem produz colorido, geralmente são os itens mais caros da formulação. Então, só aí já ajuda bastante a viabilizar um projeto aí desse porte que a gente está apresentando aqui. Na etapa de produção do composto, quais são as vantagens aí que os sistemas de cura especiais aí desenvolvidos pela Hetilox confere à sua empresa aí nesse processo de produção de composto? Menor número de itens de pesagem, então por conta da formulação mais enxuta, como foi mencionado aí nos slides anteriores, você tem um menor número de itens para pesar lá na hora de produzir o composto, então você vai ter um processo aí de pesagem muito mais produtivo, muito mais rápido. Melhor e mais rápida a homogeneização da massa, então também por ter menos itens aí na formulação, você consegue aí otimizar aí a parte de tempo de mistura, então com um bom estudo aí de homogeneização, você consegue estar reduzindo o tempo de mistura também. Possibilidade de acelerar diretamente no Banbury, então essa também é uma outra possibilidade bem interessante. Então, assim, para aquelas empresas que já conseguem fazer essa aceleração com enxofre doadores aí diretamente no Banbury, vai fazer com tranquilidade também com o nosso sistema de cura. E para aquelas empresas que não têm uma boa refrigeração, nós indicamos aí, nós temos na nossa linha de produto, sistemas de cura base peróxido especiais e master, que evita assim, subir
subir pó, né, durante o processo de aceleração da massa no cilindro aberto, ali na cara do operador, ou contaminando ali todo ali o setor de mistura. Vale falar aqui também, vale lembrar, né, que os nossos sistemas de cura, para ele ele começar, na verdade, a reação, ele precisa de pelo menos 130 graus de temperatura. Então, para aquelas empresas aí que tem uma boa refrigeração e que garanta que não vai ultrapassar essa temperatura, é bem tranquilo aí também estar fazendo essa aceleração diretamente no Bamba. Composto acabado. Produzir o meu composto. Quais são as vantagens aí dentro do sistema de cura especial desenvolvido pela Retilox, dentro dessa etapa do processo? Depois que eu produzir meu composto, está lá no pátio pronto, lá para utilização. Quais vantagens eu tenho? Excelente estabilidade do composto acelerado, maior shelf life. Então, aqui, como já foi mencionado anteriormente, não ocorre essa autoaceleração, autovulcanização. Então, precisa de pelo menos 130 graus para iniciar esse processo de cura. Então, é bem estável, a gente vai ter uma validade aqui superior a 1 ano fácil. Economia, por conta disso, economia por ausência aí de massas pré-vulcanizadas, que não tem essa reação aí à temperatura ambiente. Melhor TAC, que é aquele aditivo que eu mencionei no começo lá, Retilink K6150L, ele confere excelente TAC para as formulações aí, seja de ligação ou seja para qualquer tipo aí utilizado numa fábrica de borracha. Eliminação de solvente no processo, como já foi mencionado anteriormente também, aí, se for utilizado para abrir poro, não tem necessidade dentro da nossa tecnologia. Ela já apresenta excelente resultado sem utilização, né, sem lançar mão desse tipo de artifício. E melhoria na logística interna e externa. Então, assim, para aquelas empresas que fabricam o seu composto para consumo interno, vai poder fazer banco de massa e lotes maiores, sem essa preocupação de autoaceleração, de autovulcanização, sem essa preocupação de validade, ou sem essa preocupação de perda de TAC, por exemplo, em massa de ligação, né, na hora de fazer uma calandragem. Então, não tem essa preocupação, porque é muito mais estável. E para aquelas empresas que compram composto no mercado, ou aquelas empresas que vendem composto para o mercado, vai poder também reduzir muito o custo com logística, porque vai poder vender lotes maiores sem essa preocupação aí de alteração reológica aí dentro de um caminhão-baú, por exemplo, ou de validade no cliente final, aquela empresa que compra, de ter que comprar lotes menores para poder não vencer e não ter problema aí de pré-cura. Então, você elimina isso daí. Dentro dessa tecnologia que nós estamos apresentando, você pode estar exportando material aí para o Japão, para a China, que não vai ter esse problema aí de alteração reológica à temperatura ambiente. Etapa final do processo aqui, na parte de cura, de correias, pneumáticos e mangueiras, quais são as vantagens aí que os sistemas de cura especiais aí desenvolvidos pela Retilox apresenta aí para a sua empresa? Que é ciclo de cura mais rápido, gerando aí uma maior produtividade. A seguir, a gente vai estar apresentando as formulações com alguns comparativos aí de tempo de cura, que vai ficar bem claro para a gente estar enxergando qual é o ganho que a gente consegue proporcionar em formulações aí convencionais. Por conta disso, o menor consumo energético, né? Então, com a cura mais rápida, você reduz aí o custo energético aí de cada artefato produzido. Melhor aproveitamento, hora homem, hora máquina. Então, por conta de uma maior produtividade, você acaba aí aproveitando melhor a sua mão de obra. Ausência de afloramento e blooming, como já foi mencionado anteriormente também, não temos essa limitação. Eliminação da toxidez no processo devido a reações sulfurosas causadas aí por enxofre e aceleradores. Então, aqui a nossa tecnologia ela isenta aí a liberação de nitrosaminas no processo de decomposição. Então, você acaba assim melhorando a parte de saúde ocupacional aí da sua empresa e dos seus colaboradores. Que a gente termina essa segunda parte da apresentação, onde a gente comentamos aqui quais as vantagens aí para cada etapa do processo, seja aí para o usuário final, ou seja aí dentro do chão de fábrica, em cada etapa do processo, quais as vantagens que tem. A gente vai estar entrando agora na parte de exemplos aí comparativos práticos. O primeiro exemplo que nós vamos passar aqui é um pneumático, né, para a linha de Orbitira, ou Orbitride, como é conhecido no mercado aí. Então, aqui são duas formulações, é um trabalho de mercado realizado pela Retilox, na verdade, né, onde nós partimos de uma formulação original aí com enxofre e aceleradores, e fizemos aí todo o trabalho de ajuste dessa formulação para transformá-la aí em cura com sistemas de cura especiais aí da Retilox.
Então, essa formulação inicial é uma blenda de borracha natural com SBR polibutadieno, cargas, né, óleo parafínico para as duas, 32 pH. Então, nós partimos da premissa aí das mesmas quantidades de carga e óleo para as duas formulações. Substituímos a ativação convencional 5 partes pelo Reactive Mix, que é um ativador especial do sistema de cura, lá, o último item da formulação, o Retmaster HA40/AR. Substituído o sistema de fluxo e adesão com os convencionais de mercado pelo Retplast B e o Retlink Caminhão 50, que é um conjunto também da Retlox para melhorar a adesão de camada e melhorar o TAC aí de formulações de borracha em geral. Antioxidante as mesmas proporções. E substituído o sistema de cura convencional aí, 3,95 partes por 4,2 Retmaster H40/AR. Vale mencionar que esse Retmaster H40/AR ele foi desenvolvido especialmente aí para cura, para ter resistência à cura, né, com contato com oxigênio. Então, material muito utilizado aí para cura em autoclave e também para perfis estrudados. Então, ele resiste aí à temperatura, resiste aí ao contato com oxigênio aí durante a cura ao ar livre. Aqui são os dados geológicos aí dessas formulações. Então, a parte aqui de torque similar. E o tempo de cura, nós saímos aqui de 10,66 minutos para 2,73. Então, a diferença de T90 aqui é na faixa de 70%, então é uma diferença bem significativa. Então, o nosso cuidado aqui, que a gente vê também que o Escort aqui, o T2, ele é bem diferente também, de 4,89 para 0,52. Então, nesse caso, em artefato que é curado em autoclave, como é esse caso aqui, a gente tem esse cuidado de, mesmo com o Escort curto, cuidar para que não evite a pré-cura numa extrusão, que é o caso aqui, né, desse processo de orbitira. E a gente consegue lá na frente um ganho extraordinário em redução de tempo de cura em autoclave. Então, esse aqui é um caso clássico de que a gente consegue uma redução aí real de até 50% em redução de tempo de cura no autoclave, por exemplo. Testes físicos das duas formulações comparativas. Então, aqui ambas atendem aqui a especificação de dureza de 70 mais ou menos 5. Ruptura, alongamento e rasgo aí também resultados similares. Estamos destacando aqui em cinza a abrasão, que nós saímos aqui de 71 dentro do sistema de cura convencional e reduzimos para 50 aí dentro do nosso trabalho. Isso nos dá uma redução aí de desgaste de aproximadamente 30% de uma formulação para outra, só fazendo os ajustes aí de troca de cura de uma formulação para outra. Estamos destacando aqui também a adesão com Reticlin ADS 80. Então, essa formulação nós fizemos a adesão, por ser uma formulação de uso geral, não tem a exigência de resistência à temperatura nem resistência a óleo, nós fizemos a parte de adesão dessa formulação de Orbitira com o nosso composto de ligação apresentado no começo aí com Reticlin ADS 80. Então, todas as provas que nós fizemos, o resultado aí foi superior a 7 Newton por centímetro de adesão. Uma adesão bem interessante aí, dentro dessa cobertura, com esse composto de ligação utilizando o Reticlin ADS 80. Aqui está a parte de envelhecimento térmico das duas formulações. A gente vai comentar aqui as 3 linhas de baixo aqui, que a gente apresenta aqui as variações. Então, aqui dentro do sistema convencional, ele subiu 8 pontos na dureza, contra nenhum aqui do nosso sistema de cura. Quase 30% de tração ele perdeu 10% aqui arredondando o sistema especial Retlox. E o alongamento superior a 50% com o convencional e perdeu 12% aqui com o sistema de cura Retlox. Então, quando nós mencionamos lá no começo da apresentação, lá, quando falamos das vantagens, que o nosso sistema de cura ele proporciona aí uma melhor resistência térmica ao artefato, esse resultado ele mostra exatamente isso. Então, aqui a gente vai ter um artefato final que vai aguentar mais a ação do tempo, vai ser mais duradouro aí no seu tempo de vida útil em campo, né? Então, a gente é bem interessante, é bem substancial. Exemplos práticos comparativos em correias transportadoras. Então, aqui a gente vai, o primeiro exemplo aqui para a parte de correias transportadoras, onde foi usada a mesma métrica do exemplo anterior, partindo de formulação com blenda de borracha natural SBR polibutadieno, usando as mesmas quantidades de polímero, carga e óleo, e só fazendo aquela alteração aí da parte, essa adequação na parte de ativação, sistema de adesão e sistema de cura. Nesse caso aqui, o sistema de cura utilizado foi o Retmaster 2021, o mesmo que nós apresentamos lá no começo da apresentação para as massas de ligação.
Então, nesse caso, como precisa ter um escorte melhor aqui, a gente trabalhou com esse produto. Dados geológicos aí das formulações. Então, com enxofre aqui, nós tivemos um delta torque aí similar, na faixa de 13 a 14. O T2 foi de 2,33 minutos para 2,05. Temperatura de 155 graus, né, que fique bem claro isso. E o T90 aqui nós saímos de 11,25 minutos para 7,46 minutos. Que isso nos dá aqui uma diferença de tempo de cura que é superior a 30%. Que é o que nos dá, basicamente, aí, o tempo que a gente consegue reduzir numa prensa, numa correia transportadora, por exemplo, aí, quando a gente visa aí um ganho de produção, uma redução de tempo de cura numa prensa, aí, trabalhando com o sistema de correia transportadora. Aqui está as propriedades mecânicas dessas formulações. Então, ambas aí na faixa aí de 18 MPa de ruptura, atendendo 70, mais ou menos 5 de dureza. Alongamento similar, rasgo também similar. E destacamos aqui em cinza aí a abrasão, que saímos aí de 68 para 55, que nos dá uma diferença aí de aproximadamente 20%. Então, assim, a gente diminui 20% de desgaste dessa formulação com o nosso sistema de cura especial. E também, por ser uma formulação onde não tem exigência de resistência a óleo, nem resistência térmica, nós fizemos aí o trabalho de adesão dessa formulação com aquela formulação de ligação, utilizando o HeatClean ADS80. De todas as provas realizadas, o menor número que nós encontramos aí foi na faixa de 7,5 Newton por centímetro na parte de adesão. Então, uma adesão bem bacana também para essa cobertura. Aqui está a parte de envelhecimento térmico dessas formulações. Vamos comentar as linhas de baixo aqui também, as variações de dureza, onde variou 10 pontos a formulação com o sistema de cura via enxofre, e caiu 1 ponto aqui o sistema de cura especial Retilox. Dureza, saímos de 33% aí de perda de, tração, saímos de 33% de perda de tração para 10% aproximado, e alongamento de praticamente 60% aí para 15% na variação de alongamento. Mais uma vez, vamos ter um artefato aqui que vai aguentar bem, que vai ter uma durabilidade maior em campo. Você vai estar entregando para o seu cliente final um artefato aí de maior qualidade e mais com tempo de vida aí superior aí durante a sua utilização. Aqui a gente vai para um segundo exemplo de correia transportadora, que é exemplo de formulação aí sem nego de fumo, né? Então, para mostrar que é possível também conseguir excelente resultado, principalmente de abrasão aí, sem a utilização de nego de fumo. Nós partimos aqui na mesma métrica das formulações anteriores, trabalhando aí com a mesma quantidade de polímero, carga e plastificante, substituindo aí a ativação convencional pelo Heat Active Mix, o sistema de adesão e fluxo convencional pelo Heat Plast B e Caminho 50L, e o sistema de cura convencional pelo Heatmaster 2021, assim como no exemplo anterior. Testes físicos. Na parte mecânica aqui, os resultados foram bem similares na parte de dureza, tração e alongamento. Destacamos aqui o rasgo, que nessa formulação tivemos aqui um ganho bem substancial na parte de rasgo dessa formulação. Saímos aqui de 38,6 para 49, que nos dá uma diferença aí de aproximadamente quase 30%, né, de ganho de rasgo nessa formulação. Parte de abrasão também, tivemos uma redução aí de bem substancial também na parte de desgaste no ensaio de abrasão, onde saímos de 65 milímetros cúbicos por 40 metros para 53, que nos dá uma variação aproximadamente aí de 20% de uma formulação para outra. Densidade igual, e aqui, como também não tem aqui a necessidade de temperatura e nem óleo, fizemos aqui os testes de adesão com a massa de ligação, utilizando aqui o HeatClean ADS80, onde os resultados mínimos medidos aí no nosso laboratório foi na faixa aí de 6,5. O próximo exemplo aqui também é para correia transportadora resistente a óleo. Então, aqui dentro do que nós apresentamos anterior, é a mesma métrica, mesma quantidade de polímero, carga e plastificante, trocando a parte de ativação, fluxo e adesão e sistema de cura. Aqui nós utilizamos o Heatmaster Core, que é um material aqui de cura mais rápida. Aqui estão os testes físicos dessas duas formulações. Então, aqui a parte de dureza, ruptura, alongamento e rasgo bem similares, não tiveram assim grandes variações. Deformação permanente,
Aqui sim nós destacamos em cinza aqui, que saímos de 32,44 para 25,85, que nos dá aqui uma diferença de deformação permanente de aproximadamente 20%. Então, você vai ter um artefato aí de uso aí na ponta da linha aí que vai deformar menos. Então, nós mencionamos no começo da apresentação também que o sistema de cor nosso favorece muito aí o ganho com deformação permanente. Então, esse resultado, ele exemplifica bem na prática isso, né? Qual é o ganho que a gente tem aí quando visamos aí atender alguma especificação de deformação permanente. Aqui, diferente das anteriores, por ter resistência aqui a óleo, nós fizemos aqui o resultado de adesão dessa cobertura na formulação de ligação utilizando a reticlina ADS 150. Em todos os ensaios realizados aqui no nosso laboratório, o menor valor que nós encontramos aqui foi 7,5 newton por centímetro de adesão aí para uma formulação com óleo. Então, assim, a gente sabe, né, que é uma limitação, que o mercado tem uma certa dificuldade de acertar esse tipo de adesão aí com o sistema convencional dentro da borracha nitrílica. Então, aqui a gente apresenta uma ótima alternativa para quem busca melhorar, para quem quer otimizar aí resultados aí para aplicações diversas. Aqui a gente vai estar apresentando exemplos práticos comparativos aqui em mangueiras. Aqui são duas formulações, na verdade, desenvolvidas pela Retlox. Para quem são essas formulações aqui? São para aquelas empresas que falam assim, eu quero conhecer o sistema de cura, eu quero conhecer esse trabalho aí de adesão que a Retlox está desenvolvendo, mas eu não quero fazer nenhum trabalho inicial de correção, de ajuste de formulação, não quero abrir nenhuma formulação para estar fazendo esse trabalho. Então, para essas empresas, a Retlox fornece essas formulações aqui abertas, né, que ela está fechada, que é uma blend aí de SBR com borracha natural. Uma tem carga entre carga branca e carga preta e 100 partes, a cobertura 105. A parte de plastificante aqui é plastificante parafínico, 20 partes para cada formulação. E dentro daquela métrica apresentada anterior, né, sistema de ativação e adesão aí que são totalmente aí desenvolvidos para potencializar a parte de cura com o Retmaster Core, que é um sistema aí de alta velocidade de cura. E a cobertura com meia parte de antioxidante, que é para dar uma proteção a mais. Então, essas formulações, volto a estar reforçando aqui, que a Retlox, ela fornece para quem tem interesse aí, tem intenção de estar conhecendo, está vendo na prática, né, o que a gente está falando aqui, se realmente na prática tem todos os resultados que nós apresentamos aqui. A Retlox faz esse trabalho de estar fornecendo isso daí para quem tiver essa curiosidade. Aqui é a parte, os dados reológicos dessas duas formulações. Então, são formulações aí na faixa de 20 de delta torque, que é a diferença do máximo com o mínimo, né? Tempo de escorte de ambas aí na faixa de 1 minuto, 0,0302, isso para temperatura de 160 graus, que fique bem claro isso, né, que é para baixa temperatura. E o T90 aqui na faixa de 2,7 a 3 minutos aí. Então, para aquelas empresas que trabalham em cura com autoclave na faixa de 150 a 160 graus, vai conseguir um tempo de cura muito rápido, vai conseguir algo bem produtivo em artefatos produzidos aqui com essas formulações. Aqui está os testes físicos, né, toda a parte mecânica dessas formulações, formulação de tubo e cobertura. Para essas formulações aqui, eles atendem a especificação de 70 mais ou menos 5, na faixa de 10 de ruptura cada uma delas, então pelo menos essas especificações padrão de 7 MPa atende tranquilamente. Alongamento na faixa de 230 cada uma dessas formulações. Rasgo na faixa de 40 aí, o tubo e 30 a cobertura. Densidade na faixa de 1,23 a 1,24. Como são formulações de uso geral e não tem a necessidade, né, de resistência a óleo, não tem a necessidade de uma elevada resistência térmica, nós fizemos as provas aqui, tanto na formulação de tubo, tanto na formulação de cobertura, com aquela formulação de ligação apresentada no começo, com Reticlean ADS 80. Então, tanto no tubo como na cobertura, os resultados mínimos que nós medimos aí nesse trabalho foi 7 de adesão aí, newton por centímetro. Então, é um resultado bem interessante. Como mencionado também anteriormente lá quando apresentamos, esses são os resultados a frio que nós apresentamos aqui, porém a quente ele perdeu no máximo 1,5. Então, assim, essa parte de adesão a quente também é bem legal, acho que é um ponto forte desse trabalho, que mesmo a quente, que é uma dificuldade aí que algumas aplicações, geralmente onde se utiliza peróxido orgânicos aí,
tem uma certa dificuldade de adesão a quente, aqui a gente consegue resolver, entregar uma solução pronta para o mercado aí, para poder atacar justamente essas limitações e os fabricantes aí trabalharem com tranquilidade dentro do sistema de cura aí, a base de peróxido orgânico, sistema de curas especiais que a Retilox Química apresenta aqui. Na parte de conteúdo que a gente ia apresentar isso daí, o que eu gostaria de falar é que nós separamos aqui essa apresentação em 3 partes. Na primeira parte, nós apresentamos aqui dois produtos, que foi o Reticlean ADS 150 e Reticlean ADS 80, que são 2 aditivos, né, utilizados em formulações de ligação que nós apresentamos aqui, e vamos estar também disponibilizando para os interessados estar testando, onde uma para a temperatura de 150 graus, né, para aplicações que resistem a 150 graus, e uma segunda, a Reticlean ADS 80, para aplicações de uso geral, para até 80 graus aí de resistência térmica. Na segunda parte dessa apresentação, nós falamos aí da parte de vantagens da cobertura com sistemas de cores especiais apresentado pela Retilox Química, onde a gente fala aqui da parte de escorte, né, que a gente apresentou alguns exemplos aqui, que foi desenvolvido especialmente para ter escorte, para autoclave, aqueles que não têm tanto escorte assim, mas têm uma excelente velocidade de cura, para você reduzir no mínimo 30% aí na sua fábrica fácil, isso é garantido, a Retilox garante isso na parte prática, aí, a gente tem isso aplicado no mercado, isso é bem tranquilo de se chegar com o nosso sistema de cura. E a parte final dessa apresentação, que nós falamos aí dos exemplos comparativos práticos, onde nós fizemos alguns comparativos dessas massas de adesão com Reticlean ADS 150 e Reticlean ADS 80, comparando aí com coberturas diversas em borracha nitrílica, polibutadieno, natural, SBR, para poder demonstrar na prática a funcionalidade aí desse trabalho. E o que é importante mencionar? Que a gente não quer ficar apenas na parte acadêmica, a gente quer ser aí provocado pelo mercado, né, para a gente estar mostrando na prática, né, como funciona esse trabalho, e para cada um poder estar testando e verificar na sua linha de produção aí as vantagens que esse sistema de tanto de adesão aí como de cura pode oferecer para a sua empresa aí na parte prática aí de aumentar a produção, eliminar perdas com pré-cura e tudo mais.